A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. O bioma Caatinga na Rio+20, a erradicação da miséria e a atuação do Ministério Público nas eleições municipais de 2012. Esses foram os temas da parte final do segundo dia da Marcha Municipalista Cearense. À tarde da terça-feira, 24 de abril, na segunda Marcha Municipalista do Ceará, foi iniciada com um debate sobre a Conferência Regional O Bioma Caatinga na Rio+20. O painel, coordenado pelo prefeito de Ibiapina, Marcos Lima, defendeu a forma com que o Ceará vem se preparando para apresentar questões relativas à Caatinga durante a Conferência Internacional Rio+20. Na oportunidade, o presidente do Conselho de Políticas e Gestões do Meio Ambiente, CONPAM, Paulo Henrique Lustosa, assegurou que o diálogo que a presidente da Prece, Eliane Brasileiro, vem promovendo entre a política ambiental desenvolvida pelo governo do estado com as políticas municipais garante resultados positivos para a causa ambiental do Ceará. A Prece e todos os prefeitos do estado do Ceará estão de parabéns pela iniciativa. E do nosso ponto de vista, ter sido chamado para discutir essa etapa do trabalho que está sendo feito, que é a preparação do Estado do Ceará, e aí não é só do governo do Estado, é do Estado para chegar na Rio+20 em condição de levar propostas, de mostrar as nossas dificuldades, os nossos desafios, é fundamental, porque querendo ou não querendo, o que vai ser deliberado, o que vai ser decidido nessa conferência vai influenciar as nossas políticas públicas nos próximos 10, 20 anos e vai ter reflexo sobre a vida cotidiana das pessoas. Quer dizer, em 1992, quando se estava na Rio+20, ninguém quase falava de reciclagem, ninguém falava de energia eólica, as pessoas não falavam, isso não estava no dia a dia da gente. E hoje as leis, as regras, as normas, a cultura das pessoas começa a incorporar esses conceitos e começam a afetar a forma como a gente trabalha, como a gente ganha dinheiro, como a gente se relaciona um com o outro. Então nós vamos anotando, tem uma pauta nova pela frente de economia verde, consumo consciente, que vai ser o que vai pautar, na minha opinião, as nossas discussões para os próximos 10, 20 anos. Durante o painel, Irlis Maiorga, professora doutora da Universidade Federal do Ceará, garantiu que as questões ambientais estão sendo debatidas em um contexto mundial e local, de forma interdisciplinar, e que o Ceará vem se preparando cada vez mais para atuar nesse contexto. Ela falou sobre a alegria de ver o Estado discutindo as informações relativas ao bioma Caatinga em um grande evento envolvendo as gestões municipais, como a segunda Marcha Municipalista do Ceará. Me deixa realmente muito feliz, porque é juntando forças que nós conseguimos as mudanças que nós estamos propondo, né, para o estado, para a região, para o bioma, né, nós temos aí o PEC da Caatinga, do Cerrado, é um momento de juntar forças realmente para se deliberar sobre essas leis, sobre a questão das políticas. Então nós não podemos perder essa conferência para buscar todas essas informações com dados, não com achismo. Né? Nós temos realmente fundamentos. Após esse debate, prefeitos, secretários municipais e demais gestores participaram de um painel sobre a erradicação da miséria dos municípios cearenses e sobre os programas e ações que vêm sendo desenvolvidos nesse contexto. Presidido pelo prefeito de Sobral, Clodoveu Arruda, o debate contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Nelson Martins, e de Sebastião Lopes Araújo, coordenador de Planejamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará. Logo de início, Clodoveu Arruda destacou que muitos municípios cearenses ainda abrigam uma faixa populacional considerável de pessoas que vivem em extrema pobreza, ou seja, com renda per capita mensal de R$ 70. O prefeito frisou que essa ainda é uma realidade mesmo com todos os programas e ações norteados pela Política de Desenvolvimento Regional. Bom, primeiro eu quero registrar o acerto da Prece em escrever um tema como esse nessa marcha, na segunda marcha aqui do Ceará, das prefeituras do Cearense, porque tem relevada importância. E eu entendo que somente através de parcerias, de articulações, não apenas com os órgãos públicos, né, mas muito importante com os órgãos públicos, prefeituras, governo do estado, governo federal, que já tem o seu programa de erradicação da miséria, o governo federal, o governo do estado também tem. Então é importante que as prefeituras se debrucem sobre a sua realidade para construir um programa com a cor, com o cheiro, com as características do lugar, né?
Portanto, eu acho que esse tema é extremamente importante e possível de ser realizado. Também não considero que seja uma tarefa do poder público. O poder público é indispensável, a sua ação, mas ela é insuficiente. Não iremos resolver se não tivermos a contribuição da sociedade civil organizada. No contexto da redução da miséria, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Nelson Martins, apresentou as ações realizadas em conjunto entre o governo e as prefeituras para fortalecer o desenvolvimento rural sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Ele destacou projetos que qualificam a vida no meio rural, como o Projeto São José 3 e a ampliação dos programas de abastecimento de água para o maior número de municípios. O secretário ainda apresentou as mudanças estruturais do Programa de Aquisição de Alimentos, que proporcionará a ampliação da garantia da compra e distribuição de produtos da agricultura familiar, entre outras ações. O governo federal nunca vai ter uma estrutura igual a que o Estado tem aqui no Ceará. E nem o Estado terá uma estrutura institucional em cada município, como cada município tem. Então, todas as nossas políticas, todas as nossas ações do Estado e da SDA, elas têm muito mais efetividade, muito mais resultado, são aplicadas com muito mais competência se forem em parceria com os municípios. Portanto, na SDA, eu tenho procurado ter essa relação. Nossas ações, em geral, sempre a gente procura fazer junto com os municípios. O segundo dia desta edição da Marcha Municipalista do Ceará foi finalizado com o painel O Ministério Público e as Eleições 2012, mediado pelo presidente da Associação dos Jovens Advogados do Ceará, Daniel Aragão. O debate foi iniciado com a palestra da especialista em direito eleitoral, Gabriela Hollenberg, que falou sobre os detalhes da lei da ficha limpa e sobre as mudanças na nova legislação para as eleições municipais de 2012. A partir do momento que o Supremo definiu que a lei vai ser aplicada para as eleições de 2012, que a lei seria constitucional, então é uma questão que está preocupando mais os prefeitos em relação à questão das condenações que eles podem ter tido. E aí uma primeira precaução seria justamente estar indo atrás dos processos para saber como é que eles estão, se tem alguma condenação criminal, se tem condenação em sede de improbidade administrativa, como é que estão a questão das contas, se todas as contas já foram analisadas, se foram aprovadas ou não, porque pode ser que tenha aí algum julgamento de contas daqui até a eleição. Enfim, então são todas essas questões que envolvem as inelegibilidades, né, da Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa. Dando seguimento ao painel, Márcio Andrade Torres, procurador do Ministério Público Eleitoral, agradeceu a oportunidade de poder dialogar com gestores municipais e afirmou que o Ministério Público busca ser parceiro dos gestores e que deve apenas impedir abusos. Este ano é um ano de eleições municipais, então os prefeitos devem ter um cuidado redobrado com relação à sua postura diante da máquina administrativa dos municípios. Nenhum prefeito pode fazer o uso da máquina para favorecer a própria candidatura à reeleição, nem de qualquer outro candidato em relação a vereadores ou sucessores potenciais de seu mandato. Esse evento é muito importante porque abre um espaço de diálogo entre os prefeitos, o Ministério Público e a sociedade. Nós estamos aqui disponíveis para estar orientando, para estar dando aos prefeitos e gestores a posição do Ministério Público em relação a diversos temas, para que eles possam balizar a sua conduta da forma mais correta possível.